De volta com o Educador Entrevista, vamos falar agora de algumas ações, né, realizadas no Ponto de Cultura Fernando Faro, né, estava usando o nome Espaço Cultural, mas a gente está nessa transição aí de nomenclatura, aqui na companhia do Rodolfo Tarso. Rodolfo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Educadora. Gratidão pela oportunidade e vamos falar de cultura novamente. Isso. Também aqui na companhia da Eloá Carvalho. Eloá, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. E, como o Rodolfo falou, vamos falar de cultura. Perfeito. Queria começar, Rodolfo, né, antes da gente falar das ações, falar dessa transição do nome, né, do espaço mesmo e do porquê disso. Muito bem, Luciano. O espaço, no ano de 2026, já vai completar 10 anos de fundação. E o espaço, ao longo dessa trajetória, já fez várias requalificações. E chegamos a uma visão do que o espaço até então, enquanto escola, enquanto utilidade pública municipal e estadual, nós tínhamos uma imagem somente vinculada ao teatro. E o espaço cultural, ele hoje, felizmente, ele atua em outras áreas também. Claro que basando sempre na música, teatro, dança e artes visuais, que é a nossa linha de conduta, nosso fio condutor. E aí fizemos uma avaliação com profissionais, fazendo essa reposição, a requalificação dessa marca. O espaço, como ele já era credenciado como ponto de cultura já desde 2018, 17 e 18, me fugiu a data agora. Então hoje nós abraçamos mais essa solidez, até por conta da política pública ter retornado também. Então estamos trabalhando aí Fernando Faro, porque nós chamávamos muito de espaço cultural, porque é o nosso espaço, mas as pessoas de fora conheciam de uma outra maneira, né? Como Fernando Faro. Então nós fizemos essa inversão, essa reposição, juntamente com a logomarca, ficando Fernando Faro, que é o nome mais fortalecido, e Ponto de Cultura, porque o espaço deixa de ser uma entidade de escola, de educação, e ele passa a ser um ponto de fato, e principalmente pensando no espaço de ocupação. Então não é somente integrantes do Espaço Cultural Fernando Faro, e sim parceiros, para lá ser consolidado como um ponto de participação também. Perfeito. E eu acho que também é uma maneira da gente entender, não é, esses vários arranjos e composições culturais, não é? Exato. Que é quando a gente fala com a Eloá, né, é representante de um coletivo, né? Sim. O nós por nós. Então, cada vez mais a gente vê possibilidades desses arranjos culturais, né, Eloá? Sim, o coletivo tem crescido também ao longo do tempo, né? Nós iniciamos em 2022, pós-pandemia, né, com o objetivo de trabalhar as questões de vulnerabilidades ali do condomínio ali do Zaira Pupim. E a gente percebeu que através da arte e da cultura, né, a gente conseguia transformar aquele espaço, né, através de trabalhos primeiro nós iniciamos com rodas de conversas, né, todas voltadas para o universo feminino. E após a gente observar a necessidade de algo mais, né, de ocupar aquelas mulheres, oferecer autonomia para aquelas mulheres, nós iniciamos as oficinas de artesanatos. E através das oficinas de artesanato, a gente conseguiu dar autonomia para essas integrantes, né? Nós formamos um coletivo e hoje a gente também... nós estamos iniciando, estamos com uma sede lá dentro do próprio Zaira Pupim, onde a gente tem várias oficinas, né, de artesanato, entre outras, e todas voltadas para a cultura também, arte, cultura e empreendedorismo. Foi quando a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com o Centro Cultural Fernando Faro, né? Muito bom. E, Rodolfo, também é interessante isso, né? O quanto a dinâmica do espaço, né, também está aberta a propostas, a parcerias, e faz com que as atividades se ampliem, né? Com certeza. Pensando principalmente também na formação de público, viu, Luciano? Porque traz uma diversidade, traz uma pluralidade da cidade participando e um movimento cultural, porque expandimos um pouco a nossa área de atuação, trazendo uma visibilidade cultural que nós não imaginávamos ter no espaço, por conta do nosso repertório apenas, e o quanto agrega, trazendo o pessoal nós por nós, trazendo economia criativa, propriamente na prática. Nós trabalhávamos ações pontuais. Então, eles estão vindo agora já com algo mais engajado, de uma economia criativa para ser desenvolvida, principalmente com o público feminino, com adolescentes, jovens e adultos aí também no projeto.
e já consolidando também a parceria de como vincular uma atividade com a outra e sim fazer justamente um trabalho em rede, que é a proposta do Cultura Viva, um trabalho em rede articulado, que a cultura seja plural no seu município. São 2 projetos que são realizados na periferia do município, que abarcam uma quantidade considerável de participação, que são 60 integrantes participando do projeto, 30 de cada linguagem. Então, é algo que vem a crescer para o município. Vamos introduzir já com o primeiro projeto, o Persona, né, Rodolfo? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o projeto e como tem funcionado. Muito bem, o Persona aí fundado em 2010, a gente estava revisitando essa data, seus 15 anos aí já de formação. É um projeto que ele tem de trabalhar a formação do atores, então iniciação do indivíduo aí para a modalidade cênica teatro. Hoje ela é feita aí com o professor Ariel Saoste, que também é ator, diretor, professor. Os alunos fazem com a gente hoje uma oficina de 6 meses, então ao longo desses anos nós já passamos por uma experimentação de formação aí crianças e adolescentes, adulto, trazendo tanto desde o Personinha, que era específico para o público infantil, e o Persona para o pessoal jovem e adulto. E nessa experimentação passamos tanto de 1 ano, de 12 meses, de 6 meses, para inserir a vontade de esse trabalho artístico no indivíduo, né, Luciano? Então, nós trabalhamos o Persona, uma formação básica do ser aí no teatro, trabalhando principalmente as linguagens que a gente desenvolve ao longo do ano, passando por toda a experimentação aí cênica com eles. E trabalhando principalmente o patrimônio imaterial em cima disso e também a formação de público e plateia, por conta de o teatro viver e pertencer sempre, a gente ter sempre essa continuidade aí. Perfeito. E é bacana isso, né, de se ter essa estrutura de formação constante, ampliando as atividades, né, quando se coloca a questão de teatro, dança e etc., e mostra que o projeto ainda pode crescer com outras formações. Sim, sem dúvida. Tem período que nós pensamos já em atuar em um segmento específico, porque às vezes o próprio aluno traz essa dependência, quero algo mais para o musical. Nós tivemos uma demanda que fizemos uma experimentação também, que era como se fosse um curso de pós-persona, que era para aperfeiçoamento empresarial, para as pessoas ter essa facilidade de comunicação e expressão no mercado de trabalho também. Então, tem várias ramificações que dá esse interesse, esse feeling aí para o indivíduo aí no dia a dia. Uhum. Quando se pensa também do projeto, ele tem marcante a questão das ações de formação depois, de apresentação, etc. Isso continua? Continua. É a cereja do bolo de qualquer artista, né? Faz todo o trabalho aí de aprendizagem e, no final, a formatura que é tão esperada é justamente o espetáculo. Tanto que o projeto, nós somos felizes porque todo ano tem um X número de veteranos e iniciantes, justamente por conta você vê que aquele mosquitinho realmente picou a pessoa com a vontade de fazer a arte, de viver aquela experiência, aquele frio na barriga, que é estar à frente do palco e estar com a quarta parede, tendo aquela troca de energia maravilhosa que o teatro traz. Perfeito. E Eloá, a gente falava do coletivo também, né, dessa questão do trabalho e das ações. Também tem essa questão do trabalho de formação com um diferencial, né, que é a reunião de todas essas mulheres e da troca de experiência, não é, de também uma ensinar a outra, isso ocorre na rotina. Isso, o coletivo, ele tem esse objetivo, né? Quando a gente fala de um coletivo, é todas, não tem uma que é mais que a outra, não tem determinadas funções. As funções são, cada uma desenvolve aquilo que tem de melhor, né? Uma ensina a outra, e a gente também tem a formação contínua, né? Hoje a gente tem a dona Mercedes, que ela começou como integrante no coletivo, né? E agora ela é uma oficineira nossa, né, de artesanato. Temos outras integrantes em formação também, para se tornarem oficineiras também. A dona Mercedes, ela é uma multi-artista, né? Porque ela faz crochê, fuxico, pintura em tecido. E nós temos outras também que têm outras habilidades. Então, a gente está nesse processo de formação. Também não posso esquecer, estava esquecendo de mencionar, a Gabriela também, que está junto com a gente, que é uma líder nossa ali.
Ela que iniciou esse projeto, né, dentro do Zaira, e aí ela me convidou para apoiá-la, né, dentro do projeto, e o nosso trabalho, ele até então era 100% voluntário. Agora, né, depois de 3 anos de trabalho voluntário, que a gente nós começamos primeiro, nós recebemos no ano passado recursos da Lei Aldir Blanc, né, e agora em parceria com o Fernando Faro, né, o Centro Cultural, a gente vem recebendo, né, recebeu uma emenda que também veio apoiada pelo esforço, né, da Gabriela, né, junto com o deputado, depois o Rodolfo vai explicar melhor. Mas o coletivo, ele é assim, né, a gente está com formações aí de artesanato e agora de transista, né, tornar mulheres profissionais, né, no curso de tranças. E estamos aí, né, trabalhando sempre a cultura e o desenvolvimento dessas mulheres, né, a autonomia dessas mulheres. Falar um pouquinho da feira, né, chamada aí Farofeira, né, que vai além de um pouquinho do conceito de feira, né, Rodolfo? Exato. Esse projeto ele veio aí através de uma emenda parlamentar do governo do Estado de São Paulo, que é o Guilherme Cortez, que é de Franca, região também que nós somos de Ribeirão Preto. Pelo 2º ano consecutivo, ele já nos participou dessa maneira, né? Então vem um convênio junto com a Secretaria Estadual de Cultura. E com essa emenda nós conseguimos realizar 2 projetos para atender em 2 pontos distintos, né? Um é no Zaira Pupim, o outro na Auxiliadora, 2 territórios diferentes, com o projeto Persona, Oficinas de Formação Básica em Teatro, e o Farofeira, que é Oficinas de Formação em Economia Criativa, que você vai desenvolver o trabalho tanto da produção artesanal, também como o curso de tranças, né, as trancistas. Então, a formulação o que a economia, o que a cultura gera de economia, assim como o teatro também, ele faz parte desse abarco também de uma economia criativa. Então, estamos lançando esse projeto, inclusive amanhã, nós vamos fazer um lançamento para a comunidade, onde estarão presentes os pais, para entender de fato o que é a pedagogia dos 2 projetos, o que eles vão aprender durante esses próximos 6 meses. Um pouco diferente também, porque começa agora em outubro, praticamente, novembro, e vai até fevereiro todo o trâmite dele de ações de aula e depois de formação. E a ideia do projeto é justamente levar, como é um dinheiro público, demonstrar onde esse dinheiro está sendo investido, a quem está sendo transferido essa verba também, para justamente gerar, incentivar cada vez mais esse recurso ser vindo, ficando no município, porque vale salientar também que não é um recurso que vai atender somente o Fernando Faro ou o grupo Nós por Nós, mas os professores estão gerando aí empregos, gerando renda para o comércio local, empregabilidade, prestação de serviço, aí, a economia gerando recurso através de impostos também para o próprio município. Perfeito. E é interessante isso, né, Eloá, porque muitas vezes, como você falou, né, tem toda essa produção, ensinamento do coletivo, etc., mas também tem que ter isso, né, outros espaços de interação, outros espaços para comercialização desses produtos, né, para de fato fazer a chamada economia criativa funcionar, né? Ela não pode ficar só na teoria, ela tem que ser praticada. Sim, nós temos outros parceiros também, né, com o artesanato. Nós já estamos inseridas em feiras que acontecem nas praças, nas ruas, na Feira do Amor também nós estamos inseridas. A gente tem uma parceria com o Casarão Arte Café também, a gente tem um stand nosso lá, onde a gente comercializa os nossos produtos. Aproveito para fazer o convite, quem ainda não conheceu, né, o Casarão, ir lá conhecer e aproveitar aquele espaço, né? Uhum. E, né, se interessar, fazer uma comprinha lá dos nossos produtos, que são feitos com boa qualidade. E toda terça-feira e quinta-feira, o nosso espaço lá dentro do Zaira Pupim está aberto. Quem quiser ir conhecer também, participar das atividades, das oficinas, né, culturais lá. A gente só não tem mais vaga de transista, que a gente já completou as 10 mulheres e adolescentes lá. Mas para o artesanato ainda a gente tem algumas vagas. Então, quem se interessar, pode ir lá procurar.
A de transista é muito interessante porque a Michele, né, já é uma profissional conceituada aqui do município. A avó dela tem o nome, né, da lei da transista, né, a dona Malvina. E a Michele, além de ensinar a arte de fazer trança, ela ensina também de onde veio a trança, como que foi que aconteceu, né? A trança não é só uma profissão, é muito mais do que isso, né? É preservar uma cultura ancestral, né, de povos que vieram de outro país, de outro continente, né, o porquê que a trança era usada. Então, tem toda uma parte teórica também que é importante a gente trazer também como cultura, né? Sem dúvida. E é bom isso, né? Quando a gente cria essa rede, essas conexões, essa produção, uma coisa alimenta a outra, né? Como a gente falou, às vezes a pessoa vai lá, não encomenda um produto naquele dia, mas pega o contato, né? Às vezes não tem o produto que ela queria, mas ela descobre uma pessoa que faz o que ela quer, né? E isso vai engrossando o caldo aí dessa indústria cultural, né? A Secretaria de Cultura do Estado vem alterando o nome, né? Era Secretaria de Cultura, depois virou Cultura e Economia Criativa, agora é Cultura, Indústria e Economia Criativa. Isso, correto. Porque justamente isso, né? A gente tem uma indústria cultural que move recursos muito maiores do que muitas pessoas imaginam, né? A gente tem o resultado desse ano, que o audiovisual brasileiro, né, está movimentando mais recursos do que a indústria automobilística do país, está empregando mais do que a indústria automobilística do país. Quem imaginaria isso? Né? É violento, realmente. E ontem eu vi uma matéria também falando que o artesanato no Brasil movimenta mais de 100 milhões por ano. Exato. Então, assim, nós fomos, né, agora nesse ano, fazer uma visita em São Paulo com as meninas eu falo meninas, né, com as mulheres do coletivo, onde a gente teve a oportunidade de ver vários artesanatos de estados do Brasil. E o Brasil é muito rico em artesanato, né? Então é cultura viva, né? Arte viva. E também a gente trabalha no coletivo a questão da inclusão também social. Porque, apesar de tudo, o artesanato ainda, ele é difícil de estar inserido, a arte em si, né? De estar inserida nas comunidades, né? Nas periferias. Então, é onde a gente entra, né? Junto com o Fernando Faro, que também já está inserido na periferia, para desenvolver esse trabalho de inclusão também. Então, a gente tem partido para outros espaços também, né? Mais centralizados, para também levar né, essas mulheres para esses espaços, né, para as feiras, para lugares centralizados, para fazer a inclusão social também delas nesses espaços. É um pouquinho difícil? Porque às vezes as pessoas que são residentes nas periferias, elas ainda não se sentem pertencentes desses espaços. Então, isso é um trabalho que a gente desenvolve também com elas, né? E isso foi bacana que ela trouxe, porque na primeira edição que nós tivemos a emenda do Guilherme Cortes, foi até com a Anabela, quando estava no pessoal ainda, e a hora que trouxe toda a proposta da localidade, o que era, a gente viu próprios assessores, o olhar, o cuidado com a gente, então o acolhimento. Então, a gente fala, os vereadores é uma porta também para essa finalidade de acesso à política pública, né? Que a gente sabe que às vezes a gente critica por algumas cobranças deles, mas por outro lado também eles são aberturas, são falas nossas, é os que nos representam de fato. Então aqui eu não posso deixar de agradecer tanto a Anabela quanto a Gabriela, que nessa segunda edição aí que defendeu também com unhas e dentes juntamente com o Guilherme. E o Guilherme que só de reconhecer que a cidade teve votos para ele veio procurar. Então isso já é uma grande porta que se abre. E justamente o impacto que eu lembro que a Gabriela trouxe na fala foi entender que o espaço quer que as pessoas falem que é delas, elas são pertencentes. Não tem medo de acessar a cultura, não tem medo de ir a um teatro porque está na região centralizada, mas a cultura é para cada pessoa, cada um vai entender a sua cultura, a sua interpretação e a sua reflexão. Então isso foi grandioso vir de fora esse olhar também que enxergou no Fernando Faro dessa maneira. E é de fato também uma construção, não é?
porque ainda está no processo de pegar essas pessoas mais periféricas e trazer para essa participação. Porque e a gente vê isso em vários eventos, né? Olha, festival de teatro que foi para os bairros. A gente ainda tem muita gente que gosta de teatro, que sai de outros pontos da cidade para assistir, e quem estava do lado muitas vezes não ia. Exato, Né? exato. Essa participação, de fato, é um construir, ela não acontece do dia para a noite. Concordo, Luciano. E pensando também que é uma das nossas filosofias, linhas de conduta, enfim, isso veio desde o Fernando mesmo, que ele tinha. Eu quero um espaço que ele não seja específico para uma classe social, para o indivíduo, independente da classe social, economia, e nós percebemos muito isso. Então, nós temos projetos e ações para a cidade de Batatais. Então, é o que abarca e da cidade toda. Nós pegamos o nosso mapa recentemente, novamente na nossa pesquisa de avaliação, nós só não temos crianças, adolescentes da região central, porque é um número menor de crianças que moram na região do centro. Mas, todos os bairros passam pelo Fernando Faro. Isso, inclusive, zona rural, que a gente acaba esquecendo, né? Porque muitas culturas falam assim, eu sou esquecido, o poder público não lembra de mim. E aquela cultura que está na zona rural, que não é nem lembrada por nós. Então, ficamos felizes de ter gente de fazenda, de outras cidades, que estão fazendo curso conosco aí também. Eloá, Rose aqui perguntando, né, das atividades que vocês realizam lá no Zaira. Mulheres que não são do Zaira podem participar? Como é que funciona isso? Podem participar, né? O espaço, ele está dentro do Zaira, porque nós começamos lá, né? E agora a gente conseguiu uma sede, né? Então, mas é aberto ao público. Se a pessoa mora lá na aqui na Vila Cruzeiro, ou lá no Altinarantes, ela pode participar, né? Não é só específico para as pessoas residentes dentro do condomínio ou do redor ali, né, daquela região. É aberto ao público. A gente tem parcerias também, a gente está com uma ação também que é muito legal, que é uma ação itinerante, onde a gente vai nos espaços, né, no Domus Claré, no Lar São Vicente, a gente leva as nossas artesãs, né, para fazer um espaço de convivência e vivência com aqueles idosos. E a Rose, se ela quiser participar, as nossas ações de artesanato acontecem de terça e quinta-feira, das 2 às 16, das 14 às 16. Lá no Zaira Pupim, no bloco 33, apartamento 13. Tá? Então, é só chegar. Aí, se você se sentir à vontade, quiser continuar, a gente pede para fazer uma fichinha, né, para a gente contabilizar, né, para depois a gente prestar contas das atividades que estão sendo realizadas e do público que a gente está atendendo. Muito bom. Também aqui, né, Rogério perguntando, Rodolfo, a respeito de inscrições, né, dos projetos do Persona, não é? Se já tem datas, como funciona e que para qual público? Sim, nós tivemos a abertura dele já no início de outubro, quando iniciou o projeto. Ele foi iniciado com 30 vagas para criança, juvenil e adulto. Eu preciso só certificar que eu acho que tinha poucas vagas para adulto, que eu vou confirmar com o professor Ariel. Depois pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que eu deixo com vocês, que é o 16991919078. Criança e adolescente, como eu havia comentado, é sempre uma demanda muito grande, a gente sempre tem lista de espera, então quando divulga é rapidamente, então nós não fazemos nem a inscrição online, fazemos ela justamente publicada online, porque é por ordem de inscrição, depois, havendo vaga, a gente começa a chamar, porque as pessoas começam a fazer a aula, aí vê que não é uma simples, né, só diversão e tem responsabilidade, aí começam a desligar do projeto e nós vamos chamando assim a lista de espera. Mas para adulto eu lembro que tinha vaga sim, Luciano. Perfeito. Né? No caso, o teatro nas teatro, 3 turmas. Nas 3 turmas. Perfeito. Para os demais projetos e ações que ocorrem lá, é entrar em contato. No contato. O que ocorre? Agora a gente está entrando nos outros projetos, nós estamos entrando na fase de encerramento do ano cultural. Então o Espaço Fernando Faro aí vai encerrar as atividades muito em breve já deste ano. E aí nós damos uma pausa de 10 dias, que é a festividade de Natal e Ano Novo. Em janeiro nós retornamos com as rematrículas. Matrículas e rematrículas, porque são projetos contínuos, então permanecemos com os alunos que estamos e se vai abrir a abertura de turmas, iniciamos uma nova matrícula aí para quem deseja. Então, para o teatro agora que está sendo aportado, que é gratuito, temos vagas somente por adulto.
Rodolfo, vou aproveitar e fazer um convite aqui, né, para esse lançamento. Exato, Luciano. Então, convidamos aí a toda a população batataense a prestigiar aí a vinda amanhã desse lançamento que será feito aí no Espaço Fernando Faro, Ponto de Cultura Fernando Faro, às 10 horas. Ficamos localizados na Avenida Moacir Dias de Moraes, o número 237. É muito próximo ali da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É um espaço que está ali para acolher, para trazer a cultura, iniciar todo esse processo de acolhimento cultural que a nossa cidade tanto merece. E a nossa cidade ela é abençoada com tantos fazedores culturais. E amanhã nós teremos a vinda aí do deputado Guilherme Cortez, justamente para fortalecer um olhar que dá para a cultura também, um incentivo a mais para a gente, de saber que temos um ponto de votação lá no estado de São Paulo, dentro da Assembleia Legislativa, que defende a nossa cidade, defende a cultura também. Perfeito. Eloá, para quem quiser conhecer um pouquinho do Nós por Nós, né, quais são os caminhos, quem quiser interagir com o projeto, como encontrar vocês? Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nós estamos na sede lá no Zaira Pupim, né, igual eu falei, no bloco 33, apartamento 13. As nossas atividades acontecem de terça e quinta-feira, das 14 às 16 e das 19 a 20h30. Também pode conhecer o nosso trabalho pelas redes sociais, né, na página no Instagram, que é o Nós por Nós, Zaira Pupim, e pelos telefones também, se quiser mais informações, 16 99335 2270, a gente passa mais informações. E o trabalho, né, o coletivo está aberto, o público é específico para mulheres, né, porque a gente trabalha a autonomia, o empreendedorismo das mulheres, a gente tem trabalho de formação, trabalho cultural, a gente desenvolve ações dentro da cidade com parcerias. Então, se você é mulher, né, e quer participar, né, quer fazer parte desse coletivo, dessas ações, entre em contato com a gente. Nós somos um grupo acolhedor, né, aqui dentro da cidade, e é só vir, só chegar e participar, que isso que é o mais importante. É isso. Rodolfo, para quem quiser conhecer mais os projetos, né, do Ponto de Cultura, quais os meios de contato aí? Vamos reforçar. Pode nos achar na rede social, Fernando Faro Ponto de Cultura, no Instagram. Nós estamos reformulando o nosso site, que lá também vai ter todo o nosso canal de acesso. Hoje nós contamos com os nossos colaboradores oficiais, aí, que é o Ariel Saoste, a Joyce Pamela Bento, né, a Júlia Caminiti e a Nina Oliveira, e o Luiz Fernando também. Esses são os profissionais. E a Aline, eu sempre esqueço o sobrenome dela, que é a nossa professora de dança também, nossa parceira. Esses são os profissionais que são os que estão ali para receber, acolher. A Maria José, que é a tradicional de todos, não tem como dizer não, mas também pode ir no Espaço Fernando Faro, hoje de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas nós estamos abertos, e ao sábado, a partir das 8 da manhã até o meio-dia. Então, o espaço finalmente está de portas abertas todos os dias praticamente, que era um sonho, um desejo nosso, onde a cultura movimenta ali todo dia, e pessoalmente na Avenida Moacir Dias de Moraes, o número 237. Perfeito. Gratidão pela participação conosco. Ela fica sempre o convite aqui para divulgar os projetos. Eu que agradeço a Rádio ITV Educadora, que está sempre aberta para a gente. E também esqueci de mencionar as nossas professoras lá do coletivo, que é a Dona Mercedes. A gente fala, ela é Mercedes, mas ela gosta de ser chamada de Dona Mercedes, que é um carinho que a gente tem por ela, tá, gente? E a Gabriela, né, a Gabi, que também desenvolve o trabalho voluntário lá junto com a gente, e a Michele agora com as oficinas de tranças. Então, eu agradeço a população, e o espaço está aberto para todas. Rodolfo, gratidão, e fica sempre o convite aqui. Eu agradeço novamente a educadora, sempre nos acolhendo aí, levando nossas informações em tempo real para toda a população de Batatais, agora também pelas internet. E gratidão aí pela oportunidade, Luciano, pelas trocas, pelas reflexões, e vamos deixar a cultura viva.